Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Romanos 12, versos 1 a 2. A palavra de Deus diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pelo culto de gratidão que tivemos aqui ontem à noite, melhor dizendo, que realizamos para o Senhor ontem à noite. Obrigado a Deus pelo bom número de pessoas que veio, pela gratidão, pela alegria demonstrada através do rosto, através das palavras de cada um. E nós te agradecemos, ó Pai, também pela comunhão tão preciosa que tivemos ao redor da mesa. Muito obrigado por todas as pessoas que trabalharam, que labutaram pelo culto de ontem. Agora, meu Pai, nós estamos aqui de volta e nós oramos que a palavra de Deus fale conosco. O Senhor tem uma mensagem, o Senhor tem um recado para nos dar e nós precisamos ouvi-lo, nós precisamos aceitá-lo. Fale, ó Deus, a cada vida, a cada coração presente aqui nesta manhã. É o que nós pedimos e rogamos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Podem se sentar? Quantos de vocês sentem a necessidade de transformação? Você está cansado, né? De lutar as mesmas lutas? Você está cansado de lidar sempre com os mesmos problemas? E você gostaria muito que Deus, como que num passe de mágica, pudesse transformar a sua vida, transformar a maneira como você pensa, a maneira como você age, a maneira como você reage, a maneira como você vive. Eu diria que todos nós, se formos sinceros, nós gostaríamos muito que Deus operasse uma grande, não pequena, transformação em nossas vidas. E a boa notícia é que Deus deseja nos transformar. Deus, Ele deseja trabalhar na minha e na sua transformação. Mas sempre que falamos de transformação, as pessoas perguntam: por que eu? Por que logo eu? Sempre desejamos e oramos pela transformação dos outros, quer seja do marido, quer seja da esposa, quer seja dos pais ou quer seja dos filhos. Nós estamos sempre aguardando a transformação de outras pessoas. Porém, todo crente é salvo para ser transformado. Romanos 8, 29 diz: porque os que dantes também conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, o objetivo principal da minha e da sua transformação é a imagem, é a aparência, é o perfume do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Certa vez, a esposa de um pastor muito querida, ela foi severamente repreendida por uma de suas filhas. A filha só tinha 18 anos de idade e, de repente, a filha disse para a mãe: chega, eu estou cansada das suas repreensões. Toda vez que a senhora fala comigo, a senhora fala como que me repreendendo. Eu não aceito isso mais. A mãe foi para o quarto e começou a chorar na presença de Deus. E ela disse para Deus: Senhor, a minha filha ainda é muito jovem e ela não entende muitas coisas. Um filho jamais deveria falar assim com um dos pais, mas eu estou aqui pedindo, não pela transformação da minha filha, mas eu estou pedindo pela transformação da minha vida. Por favor, transforme a minha vida, Senhor.
E depois de mais de um ano, 14 meses, em oração e em silêncio, finalmente a oração daquela mãe foi respondida. Aquela própria filha chegou para ela um dia e disse: mãe, hoje eu encontrei a senhora dentro da palavra de Deus, enquanto eu estava lendo Tito 2, versículo 7. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Muitas vezes nós perdemos o foco principal, esperando pela transformação das pessoas que estão ao nosso redor. Nós queremos que os nossos filhos sejam transformados, marido seja transformado, esposa seja transformada, quando na verdade a transformação mais importante é a minha, e a transformação mais importante é a sua. Aqui em Romanos 12, Paulo está rogando pela nossa transformação individual, espiritual e uma transformação eternal. O assunto é tão importante que Paulo roga, Paulo implora para que nós não nos importemos com o custo, o que vai custar essa transformação em nossas vidas. Certa vez um jovem orou: Senhor Deus, tira da minha vida tudo aquilo que esteja impedindo a sua vontade perfeita. E Deus tirou logo a namorada que ele tanto amava. Mas em compensação, alguns anos mais tarde, ele encontrou uma outra moça, casou-se com ela, hoje ele é pastor e a esposa apoia completamente o ministério dele. A palavra de Deus diz: sede transformados. Mas como podemos alcançar essa transformação? Como podemos sair do lugar onde nós estamos e alcançar um patamar melhor do que onde nós nos encontramos nesta manhã? Em primeiro lugar, você e eu somos transformados através da bendita palavra de Deus. Aliás, não existe transformação a contento à parte da Bíblia Sagrada. Por isso Paulo disse: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Em outras palavras, transformação não acontece aqui, mas acontece aqui, nos nossos pensamentos e na maneira como nós enxergamos a vida, entendemos a vida e a maneira como nós entendemos uns aos outros. De onde vem o seu entendimento nesta manhã? Se você for sincero, você diria: vem do berço. A minha compreensão da vida eu adquiri desde o berço, através da minha convivência com os meus pais, através do exemplo de meus pais. Você também teria que dizer: a minha compreensão da vida vem da escola. Eu fiquei numa mesma escola por vários anos. Eu aprendi muito com os meus professores e meus colegas de sala de aula. Você também diria que vem da cultura de seu país. Haja vista, que quando um estrangeiro vem para o Brasil, ele pode até aprender a nossa língua, mas ele demora muito tempo para compreender a nossa cultura. E mesmo dentro do Brasil, nós somos diferentes. Os paulistas não pensam como nós, os goianos, e os goianos não pensam como os gaúchos, os sulistas. E assim há muita diferença cultural dentro da nossa própria nação. Então, meus amados irmãos, o que Deus está dizendo é que nós temos que abandonar a nossa cultura, seja ela dos pais, seja ela do país, seja ela da escola, e nós devemos abraçar a cultura de Deus. Amém, irmãos? Nós devemos abandonar todas as demais culturas que nos moldaram, e nós devemos abraçar a palavra de Deus. E quando a igreja abraça a palavra de Deus, ela pode estar no sul, ela pode estar no norte, ela pode estar no centro-oeste, ela sempre vai pensar da mesma maneira. Amém, irmãos? Porque não é mais a nossa mente, mas a mente de Deus operando em nós. Transformação somente através da mente de Deus, e a mente de Deus é a palavra de Deus.
E a palavra que Paulo usou, transformados, é a mesma usada quando Jesus se transfigurou na presença dos seus discípulos, lá sobre o Monte Santo. E a Bíblia diz que naquele dia, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes ficaram brancas como a luz. Em outras palavras, quando você e eu somos transformados, todas as pessoas ao nosso redor vão perceber. Assim como é impossível esconder o sol, esconder a luz, é impossível também esconder a nossa transformação. As pessoas vão saber que nós fomos transformados, as pessoas vão poder pegar na nossa transformação e sentir a nossa transformação. Então, transformação precisa ser algo visível na vida do Filho de Deus. Primeiro, a palavra de Deus, a mente de Deus, produz entendimento. Ninguém pode negar isso, né? O número de crentes analfabetos, quando comparado a outras camadas da sociedade, é muito pequeno. Por que há pouquíssimos crentes analfabetos? Porque todo salvo em Jesus Cristo, ele tem a necessidade de ler e entender a palavra de Deus. E por esta mesma razão, ele precisa aprender a ler, para que ele possa ter comunhão com a palavra de Deus. Eu conheci um homem com 70 ou mais anos de idade, ele aceitou a Jesus Cristo, mas ele era analfabeto. Ele aceitou a Cristo e ele sentiu grande desejo de ler a Bíblia, conhecer a Bíblia. Então ele foi para uma escola e pediu para ser alfabetizado, só para ler a palavra de Deus. Depois de algum tempo, ele aprendeu a ler, ele aprendeu a escrever. E uma das universidades mais famosas nos Estados Unidos ficou tão impressionada com a atitude daquele idoso que deu para ele um título honorário, porque considerou o feito dele um feito muito grande. Mas ele fez tudo aquilo para ler, entender a palavra de Deus. Meus irmãos, escutem, não existe transformação sem a palavra de Deus. Quanto menos tempo com a Bíblia, menos transformação na nossa vida. Quanto mais tempo com a Bíblia, mais transformação vem da parte de Deus. Certa vez, cortadores de lenha de um vilarejo construíram uma igrejinha e convidaram um pastor de fora para pastorear aquela igreja naquele vilarejo. Eles fizeram a maior festa quando receberam o pastor e a família do pastor naquele lugar. Com o passar do tempo, o pastor descobriu que os cortadores de lenha estavam roubando a lenha de outro vilarejo. Então, no domingo seguinte, o pastor pregou, dentro dos 10 mandamentos, não roubarás. Depois da pregação, as pessoas ficaram felizes com a mensagem, agradeceram ao pastor, abraçaram o pastor. O pastor pensou, problema resolvido, esses irmãos não irão mais roubar a lenha dos vizinhos. Mas na semana seguinte, ele percebeu que o roubo continuava, que os cortadores de lenha ainda estavam roubando os vizinhos. Então no próximo domingo ele pregou, não roubarás a lenha do vizinho. Desta vez ele foi mais enfático, desta vez ele foi específico. Quando terminou o culto, os líderes da igreja passaram por ele e o despediram, o mandaram embora não só da igreja, mas também do vilarejo. Infelizmente isso é verdade. Nós entendemos a Bíblia quando ela está falando com os outros, mas quando ela está falando conosco, nós não entendemos. Nós aceitamos a Bíblia quando ela está falando do pecado dos outros, mas quando fala do nosso, nós não a entendemos. E é por essa razão que Jesus disse, lá em Mateus 7,2, e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Parafraseando, Jesus disse, por que você não tira primeiro
esse poste que está no teu olho, antes de tirar o cisquinho que está no olho do teu irmão. Nós reparamos um cisco que está no olho de alguém e não reparamos o poste que se encontra dentro do nosso próprio olho. Em outras palavras, nós conseguimos coar um mosquito, mas nós engolimos um camelo por falta de transformação na nossa própria vida. Já ouvi alguns alunos do Instituto Bíblico Maranata dizendo: eu entrei no Instituto para que eu possa ajudar outras pessoas. Parece bonito, o que eles estão dizendo, mas a ordem está invertida. Eles deveriam dizer: eu entrei no Instituto para ser ajudado, e uma vez ajudado, eu posso ajudar outras pessoas. Você jamais vai poder ajudar alguém a ser transformado se você não for transformado primeiro. Por isso, irmãos, que a transformação mais importante não é a dele, não é a dela, é a nossa. Essa é a transformação que deveria vir em primeiro lugar. Eu sei que o médico não opera a si mesmo, eu sei que o dentista não trata a si mesmo, eu sei que o advogado não defende a si mesmo, mas o crente precisa cuidar de si mesmo antes de tentar cuidar de outros. Quantos estão entendendo isso? Essa transformação, ela é necessária e ela é produzida através da palavra de Deus. E em segundo lugar, a palavra de Deus também produz direcionamento. Nós estamos sempre buscando direção. Qual caminho devemos seguir? Nós estamos sempre buscando a direção que vem de Deus. E Paulo diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos concordam que a vontade de Deus é agradável, é boa e principalmente perfeita? Mas você e eu só vamos encontrá-la, só vamos descobri-la se permitirmos a transformação de Deus em nossas vidas. Paulo promete que o discernimento que vem da palavra produz direção. Você vai saber exatamente o que Deus quer de sua vida. Ficar em Goiânia ou se mudar para outra cidade. Trabalhar neste ou naquele emprego. Casar-se com este ou com aquele. Fazer este ou aquele curso. Todas as coisas que dizem respeito à vida, você vai receber direcionamento de Deus. Amém, irmãos? Ele promete deixá-lo saber a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Mas quantos crentes estão apanhando na vida porque deixaram de seguir os princípios bíblicos? Um jovem pastor, por exemplo, me telefonou e ele disse: pastor Rômulo, eu acho que eu vou ser despedido. O pastor da nossa igreja chamou um outro pastor para auxiliá-lo. Eu vou ficar para escanteio. Acho que eu vou durar pouco tempo nesta igreja. Eu pensava que seria o substituto dele quando ele se aposentasse, mas agora acho que isso não vai mais acontecer. Na hora eu perguntei: quem foi que te chamou para este ministério? E ele disse: foi Deus. Eu falei: então por que você está preocupado? Se Deus colocou, Deus também pode tirar, nem que para isso Ele tenha que usar o seu pastor. Meus amados irmãos, quando nós estamos na vontade de Deus, nós não nos importamos, amém? Nós não nos preocupamos. Deus usa os meios que Ele deseja para nos manter na vontade dEle. E é isso que nos importa, a vontade de Deus. O versículo 4 diz: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. A igreja, ou até a família, fica dividida quando andamos na nossa própria direção, mas quando todos aplicam a Bíblia, a palavra de Deus, aí nós cursamos o mesmo caminho. Paulo disse que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas que para experimentá-la,
precisamos da direção de Deus. Não é a direção mais fácil, mas é sempre a mais segura. Veja Mateus 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Em outras palavras, nós sempre temos a tendência de tomarmos a decisão mais fácil. A porta larga é mais fácil, e nós sempre seguimos naquela direção, mas a porta estreita, apesar de ser a mais difícil, é a única que nos conduz à direção correta. Alguns anos atrás eu fui convidado para observar uma Assembleia Geral de uma igreja que estava dividida. Primeiro eu preguei, e depois de pregar, entreguei o culto para os dirigentes da igreja. E me assentei e observei a assembleia daquela igreja. Os líderes estavam completamente divididos e a igreja completamente perdida. Por mais de 2 horas, eu não estou exagerando, eles brigaram entre si. Eles falaram coisas difíceis, coisas pesadas, acusações. Nem parecia uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Em nenhum momento eles abriram as escrituras sagradas. Em nenhum momento eles citaram um versículo, um ensinamento bíblico. O tempo todo eles estavam discutindo sobre estatuto e sobre ata e sobre estatuto. Mas em nenhum momento eles consultaram a palavra de Deus. E não é à toa que aquela igreja de 180 pessoas, 150 pessoas, da noite para o dia, não tinha mais do que 20 a 30 pessoas. Perderam a maioria dos seus membros. Mas por quê? Porque eles escolheram a porta larga, a porta mais fácil. A mais difícil seria seguir a Bíblia, humilhar-se. A mais difícil seria fazer as coisas certas de acordo com os olhos de Deus. Mas a mais fácil era brigar, era buscar pelos seus interesses e pelos seus direitos. E por isso, eles conseguiram dividir e até destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Senhor, me transforme, mas como? Através de sua palavra. Dá-me discernimento, dá-me direção, Senhor, através de sua palavra. Em segundo lugar, nós somos transformados através do amor do nosso Deus. Por isso que Paulo usou a expressão compaixão. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, que significa pela misericórdia de Deus. Em outras palavras, a minha transformação só é possível através da graça de Deus. Ninguém consegue ser transformado sozinho. Eu já tentei ser transformado sozinho, mas eu era como um caranguejo, dava um passo para frente e sempre 2 passos para trás. Um passo para frente e sempre 2 passos para trás. É impossível ser transformado sozinho. Você e eu precisamos da graça de Deus. E nós temos que acordar sempre nos lembrando disso. Paulo mesmo havia sido um perseguidor extremista, um fanático, um homem violento. Ninguém jamais acreditaria na transformação de Paulo. Mas veja que ele foi transformado, tornou-se o apóstolo dos apóstolos. E para quem ele deu o crédito? Veja comigo, 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus, sou o que? Sou. Em outras palavras, a minha transformação é pela graça de Deus. Eu não fui transformado através de mim mesmo, mas eu fui transformado pelo amor de Deus. Ele diz também, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Nesta manhã, a graça de Deus está disponível para o marido, para a esposa, para os filhos, para o casal.
A graça de Deus está disponível para a nossa transformação. Raramente eu fico sem palavras, em qualquer situação que seja. Mas alguns anos atrás, eu estava numa igreja e eles me pegaram de surpresa. Lá nos Estados Unidos, nós estávamos construindo a igreja em Londrina naquela época. E quando eu cheguei naquela igreja, eu iria pregar, preguei e depois da mensagem, o pastor subiu ao púlpito e disse: irmão Rômulo, já há alguns meses a nossa igreja está juntando algumas ofertas para ajudá-lo na cidade de Londrina. E hoje nós queremos lhe passar o montante dessas ofertas. E então ele me apresentou um cheque, naquela época de $11 mil. De $11 mil. Na hora eu fiquei sem palavras, né? E aí o pastor: o que você tem a dizer para a nossa igreja? Eu disse: olha, o que eu tenho a dizer é que nós não merecemos o amor de vocês, não merecemos a ajuda de vocês. E o pastor, muito brincalhão, tirou o cheque da minha mão e disse: bom, já que vocês não merecem, então nós vamos ficar com o cheque. Aí eu tomei de volta dele e disse: nós não merecemos, mas nós precisamos. E assim também, alguém aqui merece a família que tem? Alguém aqui merece o esposo que tem, a esposa que tem? Alguém aqui merece a igreja que tem? Não, nós não merecemos. Tudo que Deus tem nos dado é pela graça, amém, irmãos? Mas nós não merecemos nada de bom que tem nos acontecido. E é essa consciência que nós não merecemos, que vai fazer de mim e de você um eterno crente transformado pela graça de Deus. Mas a partir do momento que você ignora as bênçãos de Deus sobre a sua vida e despreza essas bênçãos, como que se você as merecesse, a transformação, o processo de transformação cessa na sua vida e cessa na minha vida. Ontem a irmã Zailde disse, que pessoas, não são as pessoas felizes que são gratas, mas são as pessoas gratas que são felizes. E é exatamente isso que Paulo está demonstrando, gratidão. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Ele era o apóstolo dos apóstolos. Cerca de 60%, 70% de todo o Novo Testamento foi produzido por Paulo. Mas apesar de tudo isso, eu sou o que sou pela graça de Deus. O amor de Deus nos ajuda então a vencer dois inimigos que impedem a nossa transformação. Primeiro, a nossa própria carne, a nossa própria natureza pecaminosa. Paulo diz então que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O corpo aqui, irmãos, é o templo do Espírito Santo. E esse templo precisa ser vivo, porque o Espírito Santo não habita em cadáveres. Ele habita apenas em corpos vivos. Você sabia que o corpo humano é o maior templo religioso que existe no universo? Não é nem neste mundo, mas no universo. É maior que a Basílica de São Pedro. É maior que a Catedral da Fé. É um lugar de idolatria, onde o ser humano adora e serve a si mesmo. Mas Paulo está dizendo então, não seja idólatra de seu próprio corpo, antes entrega-o como sacrifício para servir a Deus. Hoje em dia, o corpo ou a vida tornaram-se mais importantes que Deus. E tudo que você considera ou trata como mais importante que Deus, se torna um objeto de idolatria. Veja, 2 Timóteo 3:2 diz, porque haverá homens amantes de quem? De si mesmos. Não vamos tampar o sol com a peneira. Nós nos amamos acima dos outros. Nos amamos
acima de Deus, nos amamos acima das coisas de Deus. E é por isso que todas as nossas decisões são egoístas, pensando em nosso bem-estar e não no bem-estar dos outros. Isso é ou não é verdade? Isso está acontecendo muito mais nos dias de hoje. Quando eu cheguei a Goiânia, há 25 anos, eu me lembro que nós íamos nos velórios e nós ficávamos a noite inteira. Vocês se lembram disso? Nós chegávamos lá por volta das 8 da noite e ficávamos até ao amanhecer, junto com aquela família, né? Tentando consolar, confortar, e nós só saíamos dali depois do enterro, do sepultamento. Havia muito mais solidariedade, né, entre as pessoas. Hoje não é mais o caso. Hoje o corpo fica ali no velório, nós vamos dormir, voltamos na manhã seguinte, não é isso? E participamos do ato fúnebre. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que, conforme os anos vão se passando e a volta de Cristo vai se aproximando, os homens tornam-se amantes de quem? De si mesmos. E nós colocamos o nosso bem-estar e as nossas preferências acima do coletivo, acima da comunidade. Mas veja, irmãos, no tribunal de Cristo, nós seremos julgados pela maneira como nós usamos o corpo. O nosso corpo, esse instrumento de trabalho. E nós não seremos julgados se somos salvos ou não, porque o tribunal de Cristo é só para os salvos. Veja o que Paulo disse. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Por isso que Paulo diz lá em Romanos 12, né? Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque é o que eu e você fizemos através do corpo, será julgado no tribunal de Cristo. Como que você tem usado o seu corpo? Para falar bem ou mal das pessoas? Como que você tem usado o seu corpo? Para amar ou desprezar as pessoas? Para a pureza ou para a prostituição? Para falar de Cristo ou de assuntos que jamais irão, né, fazer a diferença na vida das pessoas? O corpo é o meio pelo qual servimos a Deus e por isso precisa ser sacrificado. Outro inimigo que vencemos, pela graça de Deus, é este mundo. Paulo disse: e não sede conformados com este mundo. Literalmente, né? Não ser conformado significa não possuir a mesma aparência, não fazer parte da mesma forma. E agora, como você explica, né? O mesmo gosto que o mundo tem, nós temos, o mesmo tipo de lugares que o mundo frequenta, nós frequentamos, o mesmo tipo de música que o mundo gosta e ouve, nós ouvimos, o mesmo tipo de linguagem que o mundo usa, nós usamos. Você sabia que para fazer a diferença precisamos ser diferentes? Nós jamais seremos a luz do mundo, o sal da terra, sendo iguais a este mundo. Por isso Paulo disse: não se conforme com este mundo. Nós precisamos de uma indignação santa contra este mundo. É por isso que nesses últimos tempos, nós estamos em época de eleição, o que eu mais tenho percebido por parte dos eleitores é uma indignação. Quantos perceberam isso? Indignação contra a corrupção, o roubo, indignação contra a ingerência do Estado em nossas vidas. Gente, como que o Estado, né, como que o governo tem sido pesado sobre a vida das pessoas. Isso tem causado indignação e nós estamos buscando então outras opções, buscando outras saídas. E agora trazendo este caso para a vida espiritual, Deus quer
essa indignação, mas contra o mundo. Indignação contra a influência que o mundo tem tido em nossas vidas. Não é à toa que um pastor de 70 anos de idade estava pregando, sobre mundanismo. Aí de repente ele parou no meio da mensagem e disse: irmãos, chega. Essa mensagem não é para vocês não, é para mim. Eu quero confessar perante a igreja que eu tenho sido muito influenciado pela internet. Eu sou um viciado em internet. Eu estou o tempo todo, surfando na internet, recebendo muita influência da internet. E eu quero perante os irmãos dizer: chega. Eu não quero ser moldado mais pela internet como eu tenho sido moldado. Só Deus sabe, o tipo de informação que ele estava recebendo da internet, mas ele disse: chega, eu não quero mais. A mídia tem influenciado o povo de Deus mais que um acampamento de família, mais que um acampamento de jovens, mais que uma conferência missionária. E sem perceber, nós estamos imitando mais os personagens da televisão do que os personagens da Bíblia. Mas nesta manhã, se você deseja transformação, então precisa mudar alguns hábitos. Porque os hábitos nos transformam, em pessoas que nós não queremos ser e não precisamos ser. Lembre-se disso. Na hora do vamos ver, na hora do sofrimento, o mundo vai virar as costas para você. Mas é nessas horas que Deus vai te abraçar e cuidar de você. Paulo disse: não sede conformados com este mundo. Transformação então vem através da palavra de Deus e através do amor de Deus. Quantos sinceramente precisam ser transformados? Todos nós. Todos nós. Em terceiro e último lugar, transformação através da comunhão com os irmãos. E aqui eu quero demorar um pouquinho. Paulo diz na mesma passagem, no mesmo texto bíblico: assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Você entende o que significa isso, Marcelo? Somos membros uns dos outros? Você entende o que essa expressão realmente quer dizer? Nós somos membros uns dos outros? O crente menos transformado é aquele que tem menos contato com a sua igreja. No versículo 5, Paulo diz qual é o segredo da nossa comunhão. Não é todo mundo ser igual. Graças a Deus, Nós não somos iguais e Deus não quer que sejamos iguais. O segredo também não é todo mundo fazendo a mesma coisa. Deus também não nos chamou para ocuparmos o mesmo espaço, realizando a mesma obra. O segredo então qual é? Não é todo mundo ser igual, não é todo mundo fazer a mesma coisa. O segredo é todo mundo estar no mesmo lugar. O segredo é todo mundo estar no mesmo lugar. Paulo disse: somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Por isso, nós não faltamos aos cultos da igreja. Por isso, nós não faltamos às atividades da igreja, porque, meus irmãos, esse ensinamento é muito claro. Nós somos membros uns dos outros. Nós não podemos querer fazer parte de uma congregação, parte de uma igreja, parte de um corpo, e ao mesmo tempo viver a parte daquele corpo. Nós nos tornamos membros, linhas entrelaçadas de um mesmo pano. Amém, irmãos? E você não pode desfiar uma linha sem desfiar o pano inteiro. A nossa igreja terá muitos problemas se queremos que todos sejam iguais, que todos preguem do mesmo jeito, que todos cantem do mesmo jeito, que todos ensinem do mesmo jeito, que todos façam tudo igual. O segredo é estarmos juntos em Cristo, no mesmo lugar. O resto, Deus toma conta.
Assim que me converti a Jesus Cristo, eu fui transformado. Quando pessoas duvidam da salvação delas, eu sempre pergunto: você já foi transformado alguma vez em sua vida? Se a pessoa diz não, eu digo: você tem toda a razão para duvidar da salvação. Mas se a pessoa diz: sim, pastor, eu já fui transformado, então, meus irmãos, é uma prova de salvação. Quem está em Cristo, nova criatura é. E eu me lembro, eu era um dos piores alunos da sala de aula. Eu estava na 5ª série do ginásio. Nós éramos em 45 alunos. E eu fazia parte dos 5 piores alunos daquela sala de aula. Você pode imaginar? Lá na última fileira, conversando, né? E não prestando atenção jamais nas aulas. Aí o professor Francisco, professor de história, católico, fervoroso, homem, sabe, de palavra, nunca me esqueço dele, alto, bigodudo. Ele separou então a sala de aula, né, em equipes de 5. E ele fez uma gincana. E ele colocou os piores alunos na mesma equipe. Então eu estava entre os 5 piores alunos. E as outras equipes, né, eram muito melhores que a nossa. Mas o professor Francisco não sabia que eu tinha acabado de receber Jesus Cristo como meu Salvador. Ninguém me falou que eu tinha que mudar e que eu tinha que ser transformado, simplesmente aconteceu. E eu comecei a estudar e comecei a me esforçar, saí da última fileira, vim para a primeira fileira da classe, e só para encurtar uma longa história, aquela equipe que era a pior de todas, depois de 2, 3 meses de gincana, tirou em primeiro lugar. Nós ganhamos a gincana. E o professor Francisco, ele não acreditava. Então ele me perguntou: Rômulo, o que aconteceu? Você não é mais a mesma pessoa. E eu me coloquei em pé, perante os 45 alunos, e o professor, acho que eu preguei o meu primeiro sermão. E eu disse: professor Francisco, eu aceitei Jesus Cristo e Ele transformou a minha vida. Transformação, meus amados, é, como eu disse no início, algo visível, algo palpável, algo que todas as pessoas vão perceber ao seu redor. Mas essa transformação só é possível se você mantiver contato, comunhão, se você ficar atrelado ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Veja o que Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Impossível ter união quando nós queremos a transformação dos outros, mas não buscamos a nossa própria. Terminando: mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Meus irmãos, a batalha espiritual ocorre aqui dentro dos nossos pensamentos. Então, a transformação também precisa ocorrer aqui dentro dos nossos pensamentos. Já reparou como que os nossos jovens mudam depois que eles entram na faculdade? E às vezes mudam para pior. Por quê? Porque lá na faculdade, eles estão sendo influenciados, seus pensamentos estão sendo renovados pela influência de professores. Geralmente, professores que defendem ideologias. Ou eles estão sendo influenciados pelos colegas de classe, pelos amigos com quem eles estão agora convivendo. Já não diz o ditado que pássaros de mesma plumagem voam juntos? É por essa razão que Jesus deixou a igreja. Se a igreja pudesse ser uma única pessoa, Jesus não teria feito tudo o que fez por nós. Mas a própria palavra igreja já está no coletivo. Igreja significa assembleia. A palavra ocorre 112 vezes no Novo Testamento e quer dizer assembleia. Deus sabe da nossa necessidade de comunhão, amém, irmãos? Deus sabe da nossa necessidade de união.
para a nossa transformação e para a nossa vida espiritual. Se você pudesse mudar algo na sua vida nesta manhã, o que você mudaria? Olha, eu não estou falando do aspecto físico, né, Silvio? Não estou falando do aspecto físico. Alguém diria, eu queria ter olhos verdes, eu queria ter olhos azuis, eu queria ter cabelo, eu queria ser mais magro, coisas dessa natureza. Não. O que você mudaria no seu caráter? O que você mudaria na sua vida espiritual? Transformação é isso, buscando melhorar como pessoa, buscando melhorar como filho de Deus, buscando se desenvolver como crente. O rei Davi, ele sabia exatamente onde ele precisava ser transformado, e ele orou. Veja o que ele orou: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Davi queria um coração puro, e Davi queria um espírito reto. Mas no salmo inteiro ele diz: não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me com espírito voluntário, e os pecadores a ti conhecerão. Transformação é isso, irmãos, tornando-se cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Porque você só tem duas opções no mundo: se parecer mais e mais com Cristo, ou se parecer mais e mais com o diabo. As pessoas não param para pensar sobre isso, né? Mas se você não se parece com Cristo, com quem que você está se parecendo? Com o oposto de Cristo, né? Que é o próprio diabo. Senhor, me transforma.